Olá, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal e no nosso vídeo de hoje a gente vai falar uma das estratégias muito conhecidas, muito populares, mas também muito úteis, né? Quando a gente fala sobre proteção de carteiras. Hoje a gente vai falar sobre um dos maiores especialistas e uma recomendação também de leitura, né? Um autor para a gente seguir, que é o Nassim Taleb. Tá tudo que você encontrar na internet, livros, na livraria, né? Sempre a gente recomenda ler esse autor, uma das maiores referências em economia, em investimentos, em comportamento do investidor. Então vamos ver? Uma das formas, né, que o próprio Nassim Taleb ele fala, né, que é como fazer essa proteção. Essa estratégia, né, vocês vão encontrar nos livros dele, é muito importante, que é uma estratégia conhecida como barbell, né? Ou seja, também conhecida como barra de halteres. Sabe aquele halteres, sabe aquele movimento de musculação que a gente faz, que tem um peso de um lado e peso de outro e uma barra muito longa no meio, né? Imagina que isso é a sua carteira de investimentos. Então, de um lado, você tem investimentos extremamente seguros, de um lado, né? Extremamente previsíveis, né? Vamos pensar aqui no caso, por exemplo, somente de uma carteira de ações. Tá? Para a gente começar. Então, de um lado, você tem uma empresa que você sabe o que vai acontecer amanhã, daqui um ano, daqui 5 anos, daqui 10 anos. Usualmente, são empresas de energia elétrica, por exemplo, aqui no Brasil. Por quê? Você sabe o quanto uma usina hidrelétrica, por exemplo, vai fazer de energia nesse ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Vai ser algo muito previsível. Tá? Então, de um lado, em uma parte relevante da sua carteira, vai estar concentrada em ativos muito previsíveis, de baixíssimo risco. No outro lado, numa posição para equilibrar a sua barra de halteres, né, para essa estratégia, né, assim como o Nassim Taleb fala muito, do outro lado você vai ter opções extremamente agressivas. Tá? De novo, um peso muito relevante aqui em ativos previsíveis, né, em ativos extremamente seguros, e uma parte menor, mas com equilíbrio, né, para equilibrar, extremamente agressivo. Então, vamos pensar aqui somente numa carteira, na sua carteira de ações. Então, de um lado, você vai ter ações menores, ações small caps, menos conhecidas, ações com baixo valor, com grande potencial, com altíssimo risco de um lado, né, uma posição menor da sua carteira. Do outro lado, você vai ter posições extremamente seguras e previsíveis. Por que isso? Porque vamos pensar o seguinte, no cenário que essas ações aqui se desvalorizem muito, né, na sua barra, nesse peso. Se essa ação se desvalorizar, você não vai ter essa sensação de estar perdendo o seu patrimônio, já que você vai ter uma grande parte do seu patrimônio aqui em ativos previsíveis. Outro ponto, o segundo ponto importante, né? Se você tiver o interesse de comprar mais esses ativos, você tem aqui uma reserva, né, para você diminuir essa posição e comprar esses ativos que estão ficando mais baratos. Muita gente fazendo isso nesse final de ano de 2021. Ativos muito bons, mas ficando baratos até por conta da situação macroeconômica pontual. Por isso que é importante ter essa estratégia. E o terceiro ponto, até pelo comportamento, né, nosso comportamento, nossa estratégia, nosso psicológico não ser afetado. Imagina se você tivesse uma carteira, né, com esse halter que só tenha um peso de um lado. A hora que você for levantar, você vai tender a tombar para o outro lado, né? Se você tiver esse equilíbrio e em algum momento essas ações aqui se desvalorizarem muito, né, do outro lado vai compensar, né? E como talvez a sua maior participação está em ativos previsíveis, você acaba realmente reduzindo o impacto, né, desses ativos se desvalorizarem em determinado momento. Por isso que é muito importante esse equilíbrio, né? Leiam tudo que vocês encontrarem de novo sobre Nassim Taleb, tem muitos elogios, eu gosto muito desse autor, também temos críticas, né? Mas é importante, que é uma das maiores referências também em economia, investimentos, em finanças, mundialmente, e uma das estratégias, essa estratégia conhecida como barbell, uma das principais estratégias difundidas pelo Nassim Taleb, tá bom? Então tenham esse equilíbrio, é uma das estratégias que eu particularmente gosto muito. Eu gosto de ativos extremamente arriscados, mas é importante ter uma parcela, né, se você for mais conservador, uma parcela relevante do seu portfólio em ativos mais conservadores, né? Por todos esses motivos, para aproveitar algum movimento de baixa, mas principalmente você ter um bom comportamento, o seu psicológico não ser afetado, já que grande parte está sendo alocado em ativos mais previsíveis. E caso também esses ativos extremamente arriscados se valorizem muito, eles também vão contribuir positivamente para a sua carteira do outro lado do peso na sua balança, tá bom? Então esse foi o nosso vídeo de hoje e também a nossa recomendação de leitura
desse incrível autor, nas maiores referências aí mundiais, tá certo? Lembrem sempre dessa estratégia, uma estratégia muito boa para você implementar nos seus investimentos e também se proteger de qualquer cenário de aversão local, aversão global, qualquer movimento que possa acontecer, tá bom? Te espero aqui no próximo vídeo. Até mais. Tchau!